Queremos cumprimentar os nossos irmãos internautas também, com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos reunidos nesta noite, mais uma vez, para adorar, bendizer e enaltecer o nome santo do Senhor Jesus. Quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro do discípulo amado, livro do Evangelho de João, no capítulo de número 2, do versículo 1 até o versículo de número 7. Queríamos dar continuidade falando sobre o povo de Israel, na qual falamos no culto há 2 terças-feiras atrás, mas o meu dono não me permitiu continuar no mesmo tema. E como ele é o meu dono, ele manda na minha boca, ele manda no meu corpo, então nós falamos o que ele quer e o que ele nos autoriza a falar. E eu convido os irmãos a abrir a Bíblia em João, capítulo de número 2, versículo 1 até o versículo 7. Quero louvar a Deus aqui também pela vida do nosso pastor presidente, pastor Robson Ferreira, na qual nos confiou a palavra desta noite. E louvo a Deus também pela vida do pastor Sâncio, de toda a sua família, os demais obreiros que compõem o corpo desta igreja. E externo a Deus gratidão pela vida da minha família também, que se faz presente, e do meu pai e da minha mãe também, que nos acompanha ali no Brasil. Que Deus venha abençoar as vossas vidas poderosamente. E agradecemos também ao pastor pela confiança, da tamanha responsabilidade que nos incumbiu aqui na noite deste dia. Eu aprendi uma coisa com um pastor meu que passou na minha vida. Eu louvo a Deus que eu tive ensinamento de muitos homens de Deus que me ensinou eu crescer. E um certo pastor meu falava assim: quando o seu pastor te procurar e te der um cargo, não responde para ele que você vai orar não, porque antes dele dirigir a você, ele já orou e já pediu direção de Deus, e ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Então, na hora que ele te oferecer um cargo, fica a dica para os demais irmãos: quando o seu pastor procurar você para colocar uma responsabilidade na sua mão, é que ele já orou, já pediu direção de Deus, e Deus já direcionou ele aquela responsabilidade sobre a tua mão. Simplesmente aceita, pede Deus força, sabedoria, capacidade, e tenha sempre, simplesmente disponibilidade para Deus fazer aquilo que Ele quer fazer através da sua vida. Todos os irmãos encontraram João capítulo 2, versículo 1 a seguir, digam amém. Nos diz assim a palavra do Senhor: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram chamados, e foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados, em outras versões vai dizer que ela disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali posta 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada talha cabia 2 ou 3 metras. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. Aleluia. Somente até aqui, para nós aprender um pouquinho com a palavra do Senhor. E temos certeza que Deus tem uma palavra poderosa para os nossos corações aqui nesta noite. E nós vamos simplesmente andar na Bíblia, estudar a Bíblia e aprender uma vez mais com a palavra do Senhor. Para nós entender, eu quero titular aqui nesta noite: o que falamos no culto há 2 semanas atrás. Nós colocamos o segredo do crescimento, se não me foge da memória. E o título que queremos intitular nesta noite: por que parou de crescer? E nós vamos aprender nas entrelinhas desse texto, na qual lemos aqui, por que parar de crescer, por que parar de avançar, por que parar de progredir.
Por que parar de ir à frente? É um segredo que nós vamos aprender aqui, porque às vezes pega tantas as pessoas e as pessoas ficam perguntando por que não louva mais, por que não prega mais, e a pergunta, a resposta é tão simples para quem está observando e parece que se torna tão difícil para quem está vivenciando o contexto do momento. Mas para entender aqui nesse texto, eu quero pegar aqui como tema aqui para nós iniciar o nosso estudo nesta noite. O primeiro versículo vai dizer ao terceiro dia, e eu quero deter um pouquinho neste número 3. O número 3 tem tanto segredo numerologicamente, tem tanto segredo, tem tantas coisas nesse número 3, que se nós formos voltar para estudar o que o número 3 quer dizer para nós passa aqui a noite toda e não conseguimos desvendar nem a metade do que o número 3 traz para a nossa vida, que nós conseguimos e podemos aplicar no nosso dia a dia. Sabemos que cada número da Bíblia tem um significado. O número 1 tem um significado, o número 2 tem um significado, e isso sucessivamente vai chegando até o número 12 das 12 tribos de Israel. Mas nós queremos deter um pouquinho aqui no número 3, queremos falar um pouquinho do número 3 para entrarmos no texto na qual fizemos leitura. Começando e implantando na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa pessoa física, o número 3, nós sabemos que nós, seres humanos, somos compostos por corpo, alma e espírito. Aí já entra o número 3 na nossa vida. Onde podemos aplicar? Nós somos compostos por corpo, alma e espírito. E levando pelo lado da Bíblia também não é diferente. E entendemos aqui que quando o discípulo João faz menção, começa a descrever, o apóstolo João, ele era aquele que era detalhado, ele fazia questão de colocar cada detalhe na história que ele ia contar. Por exemplo, nessa história, nesse texto na qual lemos aqui, ele fala o dia que era, ele fala a quantidade de talhas, ele faz menção, ele quer questionar que foi convidado Jesus, ele detalha que foi a mãe de Jesus que se aproximou de Jesus. Enfim, se fosse um eu da vida que fosse contar uma história dessa, contar um milagre desse, eu simplesmente chegaria e falava assim, ó, teve um milagre tamanho numa festa lá, nas bodas lá, Jesus transformou água em vinho. Para mim, estaria de bom tamanho, porque eu estou passando o que aconteceu numa festa, um milagre que aconteceu. Mas aprendendo aqui com o discípulo, ele dá detalhe, ele narra o momento exatamente, ele narra o dia que aconteceu, ele narra aproximadamente. Se nós queremos ir mais a fundo, nós vamos ver os mínimos detalhes. Se nós queremos pegar essa passagem e entender o que ela traz para nós, vai trazer detalhes que nós podemos ficar de boca aberta. E o apóstolo João, o discípulo de Jesus, discípulo amado, ele traz os detalhes, ele começa falando que foi no terceiro dia. E como nós falamos aqui no início, que o ser humano ele é composto por corpo, alma e espírito. E vamos deter um pouquinho nisso aqui e vamos aprender, vamos descobrir aqui o que cada parte, o corpo, a alma e o espírito, quer dizer para nós, se tratando do número 3, na qual estamos falando. Primeiro, lá na Bíblia nós vamos ver, lá em Gênesis no capítulo 1, versículo 26 e versículo 27, vai dizer assim, ó, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus a sua imagem. Parte B do versículo 27. Quando lemos este versículo, nós entendemos, o escritor deste versículo já nos traz a intercessão, já intercede, já introduz a pessoa de Jesus neste versículo. Porque quando nós vamos detalhar, quando nós vamos descobrir, quando Deus fala e disse Deus, façamos, se nós observar a palavra façamos, ela está no plural, então não está no singular. Então Deus fala, aí aqui nós entendemos, quando Deus fala façamos, nós entendemos que está a trindade. Nós estamos falando do número 3, então está a trindade. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança.
Aqui nós entendemos como quando Deus faz o projeto de criar, de formar o homem. E aí Deus começa a formar o homem, começa a trabalhar no homem, e trazendo lá para o versículo em que lemos, para o texto em que lemos, nós estamos falando de uma pessoa que foi falada há muitos anos atrás. E quando nós vamos lá para frente, nós vamos ver essa pessoa que foi falada, esse Senhor que foi falado, esse Jesus que foi falado, não diretamente como Jesus, mas foi falado por intermédio da boca do próprio Deus. E façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E quando Deus começa a falar, e domine sobre tudo, aí nós entendemos também, quando Jesus vai ao encontro dos discípulos, aí nós entendemos que entra a pessoa de Jesus. Quando Jesus vai ao encontro dos discípulos e está aquela tempestade, que Jesus olha para a tempestade e conversa com a tempestade, ali era o Criador mostrando o seu domínio sobre a natureza. Aí entra o que Deus falou, e domine tudo. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, e domínio. Aí entra o domínio de Deus. Aí Jesus olha para a tempestade e fala: vento, te acalma, tempestade, te aquieta. Ali é o diálogo entre Deus, entre criatura e Criador. Simplesmente o vento não contesta, o vento não barganha, a natureza não barganha, simplesmente obedece. Porque naquele momento era o Criador comunicando com a criatura. Era o Criador falando: agora é a minha vez de falar e você vai obedecer. E quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e domine sobre tudo, e Jesus começa a dominar. E aí nós entramos aqui na composição do ser humano. O corpo. O nosso corpo é uma matéria-prima que foi formada do pó da terra. É ele que luta diariamente contra o desejo do Espírito, que em nós habita. Pois essa matéria chamada corpo já tem o seu lugar certo. Quando partimos dessa terra, o nosso corpo vai sempre querer ficar agarrado nas coisas deste mundo, nas coisas desta terra. Sempre. Por quê? O corpo veio do pó da terra. É normal que em mim, que em nós, que em você, sinta desejo, sinta vontade de ficar em casa. É normal que na hora da oferta, a minha vontade não queira ofertar. É normal que o meu desejo, que a minha vontade carnal, do meu homem, a minha natureza adâmica, não vai querer que eu contribua, não vai querer que eu venha para a igreja. É normal que eu não sinta vontade de levantar para orar. É normal que eu não queira nada da parte espiritual, porque é a minha natureza adâmica, é o meu eu, é o meu corpo carnal, é a minha vontade carnal de querer fazer os desejos da carne, os desejos da terra, porque é um corpo, é uma matéria, e o corpo sempre vai puxar para o lado de onde ele veio e para onde ele vai. Afinal, nós somos formados do pó da terra. É normal que a nossa carne puxa para as regalias da carne. É normal que eu queira investir, ter um carro bom, ter uma casa boa. É pecado? Não, não é pecado. Não estou dizendo que é pecado, mas parte a natureza adâmica contra a natureza espiritual. Dentro de nós há uma luta travada tão grande contra nós mesmos. O nosso pior inimigo, o nosso inimigo maior para ser vencido é a nossa própria vontade, porque o espírito que está em nós, que vamos falar aqui mais à frente, que também não é nosso, trava uma luta contra a nossa natureza adâmica. O espírito puxa por um lado e a carne puxa para o outro. Aí vai vencer aquele que eu alimentar. Aquele que estiver mais forte dentro de mim, é esse que vencerá. É normal que o homem em si não sinta desejo de adorar. Afinal, o homem foi criado, foi formado para adorar a Deus. Mas é normal que, dependendo da natureza adâmica, da natureza carnal e humana, não queira vir para a igreja para adorar a Deus. Isso é a vontade carnal. Isso é a vontade adâmica. Isso é a nossa natureza carnal que quer nos prender nas regalias desta terra. Isso é a nossa natureza. É tanto que o nosso corpo passará por uma transformação. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 47. Vamos para a Bíblia que nós vamos aprender um pouquinho mais.
1 Coríntios, capítulo 15, versículo 47. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno. Isso nós estamos falando da natureza do homem quando o homem foi criado lá em Gênesis. Aí vem o nosso irmão Paulo falando que o homem, mas o primeiro homem sendo da terra é terreno. É normal que essa disputa entre carne e espírito trave em nós. É tanto que o mesmo Paulo vai dizer em Efésios: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, porque é uma luta no mundo espiritual. E aí o mesmo Paulo vai dizer mais na frente: mas digo isto, irmãos, que carne nem sangue não pode herdar o reino de Deus. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Essa natureza, esse corpo corruptível, essa natureza adâmica, não consegue entrar no reino de Deus. É por isso que Paulo vai dizer, vai explicar para nós lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento, que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, todos seremos transladados num abrir e fechar de olhos. É normal que a nossa carne queira ficar, peça para ficar nas regalias, nos confortos desta vida, mas há o Espírito que foi implantado em nós, e nós entramos aqui no Espírito. O nosso corpo já tem destino certo para onde ele vai. O nosso espírito também já tem destino certo, já tem a predestinação certa para onde ele vai. O corpo, nós falamos aqui que ele foi formado do pó, e lá em Eclesiastes nós vamos ver 12, versículo 7, que o pó volta ao pó como era. Agora nós entramos no espírito. Nós falamos que a carne vai sempre puxar para o lado da carne. A carne vai sempre querer os confortos desta vida. E o espírito? Aí entra a luta. Aquele que estiver mais forte, aquele que eu alimentar mais, com certeza esse vencerá. O espírito, a Bíblia vai dizer que quando foi formado o homem, Deus forma o homem do pó, sopra sobre o homem o fôlego de vida, coloca sobre o homem o espírito. E tanto o corpo quanto o espírito tem destino certo para onde vai. E Eclesiastes vai dizer que quando o homem morre, o pó volta ao pó como era, e o espírito volta a Deus que o deu. O espírito já tem lugar certo. O espírito está sempre forte. Só que para fortalecer, para o espírito vencer a vontade carnal que é em nós, nós temos que alimentar o espírito. Como é que eu alimento o espírito? Todos nós sabemos. O nosso manual chamado Bíblia Sagrada nos dá as diretrizes que temos que fazer para alimentar o espírito. É jejum, é oração, é estudo da palavra, é culto de ensino, é culto de pregação, é oração pela madrugada, é oração pelas 6 da manhã, é ensino da palavra do Senhor, é dedicação a Deus. Sempre vai vencer aquele que está mais forte, aquele que eu fortaleço. Se eu fortaleço mais o meu espírito, não tem vez para a minha carne. Se eu fortaleço mais a minha carne, infelizmente não tem vez para o meu espírito. A carne vai vencer, a carne vai predominar, porque eu não estou alimentando o espírito, eu não estou jejuando, eu não estou consagrando, eu não estou buscando a parte do espírito. O próprio Jesus vai nos dizer sobre as aflições deste mundo. É tanto certo que o Jesus vai dizer em relação às tentações deste mundo, que o espírito está sempre preparado, mas que a carne é fraca. Por que que o espírito está sempre preparado? Porque o espírito não é nosso. O espírito já tem o lugar para onde vai, da mesma maneira que o corpo tem. E quando morremos, a carne volta ao pó.
como de origem. O espírito retorna a Deus porque ele está preparado para ir a Deus. E a alma? Esta Deus colocou sobre a minha responsabilidade, a minha alma. E a alma depende do espírito. Como assim depende do espírito? Já vou explicar. Quando eu alimento o meu espírito, a minha alma está forte. O que é a alma? A alma é o centro das emoções. É ela que manda comando para o nosso corpo naquilo que vamos fazer ou sentimos. Ou seja, o corpo reflete aquilo que a alma está sentindo, seja de alegria, seja de tristeza. Quando você chora de tristeza, a tua alma está triste. Quando você chora de alegria, a tua alma está alegre. O teu corpo está nada mais e nada menos refletindo aquilo que a sua alma está sentindo. Só que para a alma ser salva, eu preciso fortalecer o espírito que está em mim. Sem o fortalecimento do espírito, a minha alma perece. Eu terei que prestar conta da alma, pois afinal Deus formou o homem e determinou lugar só para o corpo e para o espírito. E a alma? A alma está nas minhas mãos administrar como é que eu vou determinar a eternidade da minha alma. Isso é só para nós entender sobre o número 3, que implantado em nós tem muita coisa a ver. E a alma, ela define, eu posso definir onde a minha alma passará a eternidade, pois afinal corpo e espírito já têm o seu lugar predestinado para onde irá. Mas a minha alma sou eu que define onde ela vai passar a eternidade. A minha alma tem na mão autonomia para definir se é salvação ou se é perdição. E eu só consigo trazer para a minha alma salvação através de eu fortalecendo o meu espírito. E quando João escreve aqui, e nós vamos deter um pouquinho aqui, e ao terceiro dia, já falamos um pouquinho do número 3, implantando em nós, que tem tudo a ver. E faltando o ovinho, no versículo 4, muitos costumam dizer, isso é pensamento meu e a linha de pensamento meu, isso é minha, isso é o meu pensamento, costumam comparar, eu já ouvi alguns falar que Jesus simboliza o vinho, porque lá na ceia, faltou foi o vinho e foi embora a alegria. Mas eu vou de encontro, porque Jesus não pode, isso é o meu pensamento, Jesus não pode ser comparado com o vinho, porque o vinho acabou. A Bíblia vai nos dizer que Jesus é a fonte inesgotável. A Bíblia vai nos dizer que Jesus não acaba. A Bíblia vai nos dizer que Jesus não era, que Jesus é. Que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não tem como Ele acabar. O vinho acabou. Só que tem um detalhe no mesmo texto em que lemos. Vai dizer que a água não acabou. Aí agora entra a Bíblia. Entra aqui e eu prefiro ficar com essa comparação. A Bíblia vai dizer que Jesus, lá em João no capítulo 6, capítulo 4, se não me falha da memória, quando Jesus chega à beira da fonte de Jacó, e Jesus começa a conversar com aquela mulher, e Jesus fala assim: mulher, se tu soubesse quem te pede de beber, você que me impediria, e eu te daria uma água. Se você beber dessa aqui, você vai ter sede, mas se aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque no seu ventre se tornarão rios que jorram para a vida eterna. Aleluias. E eu prefiro ficar com a comparação que Jesus é a água da vida, que Jesus é a fonte inesgotável, que Jesus é a fonte de água cristalina, que Jesus é a água que não seca, é a fonte que não seca, é a água que sacia a sede para a vida eterna. É a água que nunca vai acabar, é a fonte que está sempre a jorrar, Jesus. Não tem como fazer a comparação de Jesus com um vinho,
Porque a alegria de Jesus é permanente, a alegria de Jesus não acaba, não é passageira. Naquele momento na festa, acabou o vinho, acabou a alegria, foi-se a alegria daquela festa. A mãe de Jesus olha para Jesus e fala: Senhor, Jesus, acabou o vinho, o que vamos fazer agora? Jesus olha para aquela mulher, fala: mulher, a minha hora não é chegada. Naquele momento que Jesus olha para Maria e fala: mulher, a minha hora não é chegada, Jesus não está falando como filho, Jesus está falando como Deus, como Senhor. É tanto que Jesus olha e fala: mulher, fica quieta. Em outras palavras, no meu pensamento, mulher, fica quietinha no seu canto, porque a minha hora ainda não chegou não, eu não tenho nada contigo aqui. O meu negócio aqui neste momento é espiritual. Neste momento eu estou aqui para transparecer a vontade do meu Pai Celestial que está no céu. E quando Jesus olha para ela e dá essa resposta para ela, ela entende. É tanto que ela entende que ela olha para o servente e fala assim: ó, eu fui lá, conversei com ele, mas ele não me atendeu não, mas eu vou dar um conselho para vocês. Faz tudo que ele mandar, vai no conselho dele. Ouve o que ele vai mandar vocês fazer, porque tem coisa boa vindo por aí. Tem coisa boa, tem coisa nova para acontecer por aí. E o escritor vai nos dizer que cada talha daquela cabia na média de 30 a 40 litros de água. E tinha 6 talhas. Era água demais. A água não acaba, a água não para de jorrar, tinha muita água. E quando Jesus fala para ela: a minha hora não é chegada, e ela vira para o servente e fala: faz tudo quanto ele mandar, obedece ele. Aí aplicando na nossa vida, e eu chorei muito quando eu estava estudando esta palavra, e eu comecei a aplicar na minha vida, no meu contexto espiritual. Quando aquela mulher olha para Jesus, quando Maria olha para Jesus e faz a pergunta: Senhor, acabou o vinho, o Senhor pode fazer o milagre, o Senhor pode multiplicar? E Jesus não responde ela como filho, Jesus responde como Deus. Sabe qual o maior problema dos nossos dias atuais entre pais e filhos? Entre fracasso familiar de casais, entre muitos filhos perdidos, muitos filhos se suicidando, tirando a própria vida. É porque quando o filho chega para o pai para pedir alguma coisa, o pai olha para o filho e não sabe falar não. O pai bom não é aquele pai que olha para o filho e só fala sim, tá bem, tá positivo, pode fazer. O pai bom e o pai amoroso é aquele pai que olha para o filho e na hora que precisa falar não, ele fala: não, meu filho, eu não vou te dar isso. E o que Jesus traz aqui para nós, a lição que Jesus traz para nós, é que há momento na nossa vida espiritual, é que há momento na nossa chamada espiritual, que nós temos que aprender a ouvir o não de Deus para a nossa vida. Se Deus não falou, eu vou continuar clamando, pois afinal o silêncio dele é melhor do que uma decisão imprópria na hora errada na minha vida. Aleluia! Nós não precisamos falar para Deus o que Ele tem que fazer na nossa vida. Naquele momento que Maria aproxima de Jesus e fala: Jesus, acabou o vinho. Em outras palavras, na minha conjectura, Jesus faz o vinho acontecer. Não trabalha, a ordem não é essa, a ordem não é o Criador fazer o que a criatura manda, mas simplesmente a criatura obedecer a voz do seu Criador, a criatura entrar nas diretrizes do Criador. Enquanto queremos ditar as regras para Deus, o que Ele tem que fazer na minha vida, como é que Ele tem que fazer para me agradar, quebramos a cara e damos tudo errado na nossa vida. Mas a partir do momento que eu entender que a minha vida está na direção dEle, está nas mãos dEle, Ele faz como quer, da maneira que quer, e ninguém fala nada, aí as coisas vão andar, as coisas vão continuar avançando. Enquanto tiver liderança,
que não busca a direção de Deus, que não ora mais, que não jejua mais, que não convoca a igreja para uma consagração, teremos lideranças fracassadas, teremos templos cheios de pessoas, templos bonitos e lindo e bem ornamentado, mas também teremos templos vazios do Espírito Santo de Deus. Enquanto tivermos liderança que quer ditar as regras, o que Deus pode falar e o que Deus não pode falar, teremos igrejas fracassadas que perdem a guerra por qualquer momento. Como isso é sério? Ainda essa semana, eu conversando com um amigo meu no Brasil, ele olhou para mim, em ligação, nós conversando, em chamada de vídeo, ele falou assim: eu estou disciplinado na minha igreja, eu entreguei uma profecia lá, e eles me disciplinou, falou que não pode entregar na profecia na igreja não. Ou seja, nós vivemos no mundo espiritual onde tem liderança que quer determinar o que Deus quer falar. Nós vivemos no mundo atual onde a liderança muitas das vezes quer determinar a comida que as ovelhas têm que comer. Ei, você que me assiste nesta noite, a igreja de Jesus, a igreja do Senhor, Ele dá o alimento que a igreja precisa, a igreja alimenta da maneira que Ele acha que deve. Aleluia. Enquanto tivermos liderança que não ora, que não é o nosso caso, tiver liderança que não busca a direção de Deus, que também não é o nosso caso, tiver liderança que não convoca a igreja, que não convoca as ovelhas para o jejum, para a oração, só terá fracasso. Terá um povo que não sabe lutar, terá um povo que não sabe batalhar. Quer ver como isso é tão sério? Daniel capítulo 5, versículo de número 2. E havendo Belsazar provado do vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata, que Nabucodonosor seu pai tinha tirado do templo, que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores a deuses de ouro e de prata, de cobre, de ferro e de madeira. Na mesma hora, apareceu uns dedos de mão de homem e escrevia de fronte do castiçal na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte de mão que estava escrevendo. Esta, pois, é a escrita que escreveu: Mené, Mené, Tekel, Persim. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Mené, contou Deus o teu reinado. Pérez, dividido foi o teu reinado, e deu-se medos aos persas. Enquanto tiver pessoas que não buscam a direção de Deus, que quer fazer das coisas de Deus brincadeira, prepara para o fracasso, prepara para perder. Mas enquanto tivermos um povo, tivermos uma igreja, que antes de qualquer decisão, bate o joelho no chão, clama ao Senhor, pede Deus direção, pergunta a Deus, consulta a Deus primeiro, as coisas andarão de maneira diferente. Teremos uma igreja sadia, teremos uma igreja que caminha para o céu, que anda para o céu, que almeja o céu e que sonha com os céus. Enquanto tivermos pessoas que antes de qualquer coisa, pensa que o seu descanso não é aqui, começa a pensar nas coisas de outro mundo, começa a imaginar que o nosso descanso não é aqui, que nós estamos aqui de passagem. Teremos uma igreja fortalecida pelo poder da palavra, teremos uma igreja fortalecida pelo poder da oração, e teremos uma igreja preparada para vencer qualquer batalha espiritual. É por isso que temos que fortalecermos no Senhor, porque o nosso espírito está sempre preparado, mas a carne vai sempre puxar.
A carne vai sempre querer vencer o nosso espírito. Pois o que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e que não subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que Ele amam. Que Deus venha nos abençoar, que Deus venha nos dar uma visão espiritual nos dias turbados, nos dias escuros em que vivemos. Os dias em que enfrentamos, se não for pelo jejum, se não for pela oração, nós não conseguiremos atravessar este mar de tempestade que enfrentamos. Que Deus venha nos dar sabedoria cada vez mais, para que estejamos firmes, sempre abundante na obra do Senhor, e que a nossa direção venha ser sempre do Senhor Jesus. Eu quero aqui agradecer a minha oportunidade, e que nós venhamos estar firme. Quero retornar ao microfone, ao nosso copastor Éfeso Kendi, e que Deus abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus.